Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. No encontro de hoje nós vamos falar sobre as manifestações mediúnicas ou não que ocorrem através dos consulentes nas engiras de Umbanda. Vamos tentar classificar quais são os tipos de manifestação. Então eu botei aqui na nossa louça o tema, como já havia dito anteriormente, manifestações espirituais nos consulentes nas engiras de Umbanda. A Umbanda tem uma característica que prepondera praticamente em todas as casas e que o consulente pode a qualquer momento durante uma engira entrar em transe, um estado alterado de consciência. E isto é permitido, não se tem a possibilidade de proibir isso, porque não é uma característica da Umbanda. Agora nós, enquanto dirigentes, zeladores, chefes de terreiro, nós temos que organizar isso, saber manejar isso. E um primeiro passo é identificar e tentar classificar estas manifestações numa tipologia, ou um tipo de manifestação, se é que isso é possível, dada a diversidade, digamos assim, a elasticidade das manifestações, as vários tipos, mas nós conseguimos identificar ao menos 4 grupos principais, digamos assim, tipos principais de manifestação, que é o objetivo desse encontro de hoje. Bom, então, veja bem, nós temos uma manifestação que nós poderíamos denominar o seguinte: os médiuns prontos entre aspas. São médiuns educados, médiuns que frequentam uma outra casa de Umbanda, já estão na lide do mediunismo de terreiro, a sua casa está fechada, recesso de férias, ele está em viagem por algum motivo, ou ele está de licença temporária no seu centro, no seu terreiro, por motivo profissional, enfim, e ele, num determinado momento, ele vai numa engira de Umbanda, numa outra casa. Então esse médium pronto chega e manifesta o seu caboclo, o seu preto velho, o seu Exu, boiadeiro, enfim, não importa a forma de apresentação dentro das linhas de Umbanda. Então esse médium pronto manifesta seu guia astral. É um transe harmônico, é um transe mediúnico harmônico, onde há uma entidade de fato de direito vibrando no olho desse médium. E a entidade trabalha alguns centros nervosos, chakras, nadis, meridianos, no duplo etéreo, próprio corpo astral, harmonizando o seu médium, auxiliando, digamos assim, na canalização de fluidos. Muitas vezes esse médium ele vinha doando ectoplasma, não está doando momentaneamente, então é necessário muitas vezes o reequilíbrio, digamos assim, do aparelho do médium. Então isso acontece muito nos terreiros. Nós temos um outro tipo de manifestação, que são médiuns deseducados, médiuns que não passaram por desenvolvimento, não estão trabalhando em casa nenhuma. E o que acontece com esses médiuns? Os guias astrais podem se manifestar, mas é um transe bruto. Ele não consegue canalizar, exteriorizar adequadamente o transe através da sua cognição e a parte psicomotora, de expressão corporal. Então é um transe bruto. Como é que a gente define o transe bruto de um transe harmônico? O transe bruto ele causa taquicardia, arritmia, sudorese, altera o batimento cardíaco, respiração acelerada, pode ser acompanhado de tontura, desequilíbrio. Esse médium pode até perder a consciência em determinado momento e cair. Então, esse é o transe bruto. Esses dois acontecem uma certa regularidade nos terreiros. O transe bruto ele dá mais trabalho para a cambonagem, para o diretor de rito, porque não dá para deixar o consulente cair no chão, se machucar ou derrubar outro na engira, Então a cambonagem, a casa, o terreiro, ele tem responsabilidade civil sobre a guarda e o trânsito, o movimento de todos os consulentes dentro da sua casa.
Então isso é muito sério. Então temos que ter pessoas capazes, né, o grupo de cambonos, né, que estão atentos em relação a essas manifestações. Nós temos um terceiro tipo, que seriam os sensitivos deseducados, né, que não há guia nenhum. Esse sensitivo, ele sente a vibração. E vamos agora fazer aqui um parênteses para classificar o médium, que sente e manifesta a entidade, e o sensitivo, que sente a vibração e não manifesta a entidade. Há que se esclarecer, deixar bem conceituado isso. Todo médium é um sensitivo, mas nem todo sensitivo é um médium. Embora tenha se popularizado que todos nós somos médios, isso por influência do Espiritismo, de Allan Kardec, abrimos um ponto de interrogação. Não é bem assim. Todos nós somos sensitivos ou médios, podemos sentir o mundo espiritual, pensamentos, captar fluidos, mas nem todos têm a mediunidade, tarefa de incorporação, trazendo para a realidade do mediunismo de terreiro. Então, há que se distinguir o médium que sente a vibração e a entidade, manifesta a entidade espiritual de fato, de direito, no transe, e o sensitivo que sente a vibração e ele não manifesta, não tem entidade nenhuma, ele anda num transe anímico, num movimento corporal, anímico. O que acontece? O sensitivo é o que prepondera. A maioria dos médios não são médios de incorporação, eles são sensitivos. Ele sente o fluido, ele sente a vibração. E imaginemos muitas vezes um toque de caboclo, numa chamada de Oxóssi, por exemplo, aquela vibração, aquela intensidade, ele sente a vibração, ele está deseducado e ele entra no processo anímico. Mas não há entidade manifestada, não existe um espírito vibrando no seu ori, querendo se comunicar, ou ele não tem compromisso com a tarefa. Esse aqui é mais trabalhoso, por vezes, porque essa pessoa, ele vai ter que ser esclarecido em algum momento, ele vai ter que ser orientado em algum momento, no sentido que a orientação, por vezes, que acontece é confundir o sensitivo com o médium de incorporação e dizer para ele que ele precisa entrar na corrente, desenvolver a sua mediunidade, que ele precisa trabalhar, e vai passar os anos, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos, e ele não vai incorporar entidade nenhuma, porque ele não tem essa sensibilidade. Pode ser um excelente médium de apoio, magnetismo, fluido, um expositor, um cambono, que um não é melhor que o outro, mas ele não vai ser um médium de incorporação. Isso acontece muito, e por vezes vem desorientados, achando que são médios, disseram que tem que trabalhar. Esse é o primeiro grupo: médium prontos, médios deseducados e sensitivos deseducados. Eu diria que 90% aproximadamente das manifestações durante as giras públicas de Umbanda se daria nesse primeiro grupo aqui. Nós temos ainda uma segunda classificação: médiuns, que são médiuns mesmo de incorporação, mas que incorporam e manifestam quiumbas, espíritos menos esclarecidos, obsessores, espíritos que por vezes têm uma doutrina, uma consciência diferente da consciência que se trabalha na Umbanda em relação à mediunidade. E isso aqui caracteriza quando o consulente está em desequilíbrio, por vezes uma infiltração na corrente. Não deveria acontecer. Tronqueira bem firmada, os pontos de força bem firmados na casa, Exu guardião dando passagem ou não na porteira de entrada, na porta de entrada, mas acontece, por vezes acontece isso aqui, dado o grau de simbiose entre o quiumba, esse espírito de baixa envergadura moral e vibratória, com o consulente. E por vezes esse quiumba se faz passar por Exu, por caboclo ou por preto velho da Umbanda, e aí entraríamos nos processos de fascinação e de deslumbramento desse médium com essa entidade. Isso aqui é difícil de ser esclarecido. Por vezes eles não aceitam o esclarecimento e
nós temos que respeitar, porque a Umbanda não faz proselitismo, a Umbanda não se baseia na conversão, a Umbanda não converte ninguém, todos são livres. Aqueles que aderem à Umbanda, aderem por sua livre, espontânea vontade, em determinado momento de suas caminhadas. E nós teríamos, nesse segundo grupo aqui, aquele que não é médium. Ele é sensitivo, ele não é de incorporação, mas ele está com desequilíbrio psicológico, ele está com problema emocional, outros problemas, então ele entra num processo de mistificação, ele quer chamar a atenção. Ele quer chamar a atenção. Ele quer atenção para o caboclo, ele quer atenção do preto velho, ele quer atenção através da incorporação, e ele por vezes serve de instrumento, uma influência espiritual à distância, ou as obsessões à distância. Ele não é médium, ele não incorpora, mas tem um obsessor por trás deles que fica num processo de indução mental à distância, impondo pensamentos parasitas na sua casa mental. Isso os espíritos fazem com facilidade. Qualquer espírito magnetizador no astral consegue plasmar certos cenários e jogar essa forma pensamento para que nós absorvamos isso como se o pensamento nosso fosse. Isso aí, nesse sentido, todos nós somos médiuns. Todos nós podemos captar esses pensamentos do mundo espiritual, por isso a vigilância, por isso o autoconhecimento, você discernir o que é aquilo, o que é teu e o que não é. Então, esse segundo grupo aqui, em torno de 10%, seriam os médiuns que manifestam quiumba e os sensitivos que vêm num processo de mistificação, por carência emocional, por querem atenção, recalques, traumas, enfim, os motivos são os mais diversos. Um dirigente, um zelador, um chefe espiritual de uma egrégora, de Umbanda, de um terreiro, de uma comunidade terreiro, ele tem que estar atento a isso aqui, muito atento, porque por vezes o astral inferior pode usar essas infiltrações no corrente, essas influências à distância, para desestabilizar a gira, desestabilizar durante os trabalhos. Temos que estar atento, ter manejo, muito por vezes saber lidar com esse médium em desequilíbrio ou com esse sensitivo, chamando ele às vezes a responsabilidade, por vezes tirando ele do abaçá, levando para um local mais reservado para ser dado o atendimento, e sempre lembrando que o grande mantenedor que dá a proteção é o plano espiritual. Então, para que isso tudo esteja em equilíbrio e não se distorça a finalidade das engiras de Umbanda, que é o aconselhamento espiritual, é imprescindível a harmonia na corrente, a integração, o diálogo, o respeito, a cumplicidade na corrente, porque a partir dessa união do corpo mediúnico, da parte material, os amigos, os espíritos do lado de lá, os guias astrais, conseguem ter suporte e afinidade vibratória para dar sustentação às nossas engiras públicas. Lembrando que organização, disciplina, respeito e hierarquia são palavras que preponderam nos terreiros e que servem de elementos, ou de valores, de condutas que dão sustentação ao intercâmbio entre o Aie, terra, Orum, plano espiritual, plano natural, plano sobrenatural, plano físico e o mundo espiritual. Espero ter contribuído um pouquinho. Isso aqui é uma classificação que ela não tem o objetivo de ser definitiva, até porque isso varia muito de terreiro para terreiro, mas de uma maneira geral podemos afirmar que esses dois grandes grupos, esses 5 tipos de manifestação ocorrem em todos os terreiros do nosso Brasil. Eu sou Norberto Peixoto, meu irmão, obrigado pela sua atenção com o nosso canal no YouTube, que estamos desde 2007 com o objetivo de transmitir saberes esses que ele é base no estudo, na pesquisa, na vivência e no mediunismo. Nosso saravá fraterno, até a próxima oportunidade, meu irmão.